Olá, pessoal. Retornamos com mais um estudo e leitura da obra Pensamento e Vida. Agradecemos a todos que nos acompanham. Este trabalho em parceria com a Casa Virtual Luiz Gustavo Antes, para alcançarmos aqueles corações que ainda não tiveram contato, de alguma forma, com as obras do benfeitor Emmanuel, que ainda não tiveram a oportunidade de leitura desse material fantástico. Mas também para alcançar aqueles que de alguma forma querem retornar a essa reflexão e talvez com essa releitura possa internalizar melhor os conceitos propostos pelo autor espiritual. Como uma cartilha destinada a nós encarnados, a obra nos ajuda fundamentalmente no nosso cotidiano. Melhora de nossas condutas, na melhora da nossa visão de mundo, né? E sem dúvidas ajuda no nosso crescimento individual, enquanto seres espirituais estagiando na esfera terrestre. Bom, longe de mim aqui querer opinar pessoalmente sobre as ideias e textos do livro, fugindo daqueles conceitos mais basilares da doutrina espírita. Não é essa a ideia. A ideia aqui é estarmos firmes no propósito de refletir e apreender cada vez mais os ideais e as orientações dos espíritos iluminados que colaboraram e ainda colaboram na edificação de um mundo melhor por meio da doutrina espírita. Eu espero realmente que todos possam me acompanhar nessa ideia, tá? E se deixar levar pelas contribuições maravilhosas da espiritualidade. Vamos hoje estudar o capítulo 10. Sim, chegamos a apenas um terço da obra. E esse capítulo, intitulado Entendimento, é um capítulo bastante interessante, né? Bastante denso no sentido de profundidade dos conceitos. E é muito interessante o modo como Emmanuel trabalha, se relaciona com a palavra entendimento. Como sempre, vamos mergulhar de maneira mais profunda, por assim dizer, para alcançar este termo como a sua definição merece, né? Em se tratando de nos direcionar para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Ok? Então vamos ao texto com tranquilidade, refletir e conversar bastante a respeito do todo o conteúdo. Deixa eu colocar o slide. Bom, Pensamento e Vida. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Esta é a obra que já estamos trabalhando há algum tempo e chegamos finalmente ao capítulo 10. Entendimento. Começa Emmanuel. O cultivador do campo não prescinde do arado com que sulcará o corpo da gleba. O estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. A criatura, interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda, não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. As metáforas de Emmanuel. O arado e o buril, como ferramentas importantes, são comparadas ao entendimento para o homem na construção e aperfeiçoamento do espírito. Vejamos.
A metáfora do arado que rasga o solo, colocado aqui por Emmanuel de maneira interessantíssima, reflete a necessidade de esforço contínuo e também como ferramenta adequada na jornada espiritual de cada um de nós. E ainda numa ideia de construção de um caráter sólido. Assim como o agricultor depende de seu arado, nós dependemos de nossa capacidade de reflexão e ação consciente para moldar nossa vida espiritual. Pensando um pouco de maneira filosófica, Aristóteles, um grande filósofo, de espírito bastante iluminado, que adentrou de maneira muito especial nos principais campos do saber humano, por exemplo, falava da importância do hábito na formação do caráter, que aqui se alinha perfeitamente ao uso constante do arado na vida moral. E a imagem do escultor com seu buril, com a sua ferramenta, se compara à importância da precisão e da paciência no aperfeiçoamento do espírito. Tal qual este artista que molda a pedra a fim de chegar numa escultura, nós também devemos esculpir a nossa alma, removendo as imperfeições e revelando a verdadeira beleza interior que há nele. Que bela cena podemos entrever nesta metáfora, não é mesmo? Podemos refletir também no campo social. Vejamos. Onde o buril representa o trabalho árduo que cada indivíduo deve fazer para contribuir para o bem comum, esculpindo uma sociedade mais justa, uma sociedade mais bela, em que a cultura do autocuidado e do cuidado com o outro devem ser muito valorizados. O entendimento como base do trabalho renovador, destacado por Emmanuel, nos mostra a necessidade do conhecimento e da sabedoria, as asas do progresso espiritual, e são como fundamentos para a transformação pessoal e social. Por exemplo, na esfera social, essa sabedoria, como forma de conhecimento muito bem utilizado, é o que permite a criação de políticas e estruturas que promovem a justiça e o bem-estar coletivo. Eu volto a trabalhar a ideia filosófica aqui com a citação de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Ecoa aqui para gente, nesse slide, essa citação, sugerindo que o autoconhecimento é essencial para a evolução pessoal e, como consequência, para a evolução de toda uma sociedade. Bacana, né, pessoal? Temos aí, então, esse primeiro momento em que Emmanuel nos traz esses recursos, essas ferramentas, como essas metáforas que nos ajudarão a entender, né? Nos ajudarão a compreender aonde ele quer chegar com esse termo entendimento. Voltamos ao texto. Continua ele. Entendimento que simbolize fraternidade operante. Olha que frase interessante. Simpatia que se converta em fulcro, em suporte de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós,
em regime de circuito natural. Bom, podemos aqui trabalhar a ideia dessa fraternidade operante e essa simpatia como uma força atrativa, sugerindo que a verdadeira sabedoria não é apenas teórica. A verdadeira sabedoria não é só ter conhecimento, mas deve se manifestar em ações que promovam a harmonia e a cooperação entre os seres. E aqui podemos associar a ideia do capítulo Cooperação desta mesma obra, que estudamos alguns vídeos para trás. Devem se manifestar com o entendimento que se exterioriza em nós. Filosoficamente, isso reflete o conceito de ágape, o amor altruísta, que busca o bem do outro, sem esperar nada em troca. Sim, isto sem dúvida reverbera socialmente, implicando na construção de comunidades baseadas na empatia e no suporte mútuo, onde cada indivíduo é visto e valorizado por sua capacidade de contribuir para o bem comum. Pensemos a respeito. Neste sentido, essa é a busca que devemos imprimir em nossos atos, nos nossos corações, para alcançar de fato um mundo regenerado nesse momento de transição planetária. A ideia de que todos estamos envolvidos em um circuito natural de ondas mentais, por exemplo, sugere a interconexão de todos os seres, ou seja, uma rede de conexões que a gente já trabalhou, já estudou em outros capítulos desta obra, deste livro, onde cada pensamento, esse pensamento de Emmanuel, essa forma mais abrangente de conceituar o pensamento, e cada atitude irá reverberar no coletivo, de um modo geral. Voltemos a dar continuidade aos slides. Categorizamos-nos bons ou maus, conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética, com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos, e que voltam, invariavelmente, a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Bom, aí aqui a reflexão é sobre a natureza das ações humanas e suas inevitáveis consequências. Consequências estas que podem fazer com que assumamos séculos de expiações, marcando em nós as rotas cada vez mais tristes ou, quem sabe, cada vez mais felizes, a depender das nossas escolhas. Mas, novamente aqui, vamos voltar a nossa atenção para o campo social, pois isso nos alerta para a importância das intenções individuais, digamos assim, e da ética nestas interações humanas. Pois as escolhas que fazemos individualmente têm o poder de construir ou de destruir, tanto em nível pessoal quanto no coletivo. Vamos retornar ao nosso slide. Vamos refletir. Como vivemos numa rede de conexões,
de associação e sugestão, como vimos anteriormente nos capítulos anteriores ao capítulo de hoje, o entendimento e simpatia que refletimos invariavelmente irá retornar para nós. Ou seja, essa é a reflexão que eu trago para vocês. Estamos vivendo uma rede de conexões. E o entendimento, esse conceito mais abrangente que Emmanuel traz aqui, junto com essa simpatia que devemos promover na relação de empatia com o próximo, a nossa escolha de como reagir, de como entender, de como se relacionar com o próximo, irá refletir e retornar para nós invariavelmente. Vamos prosseguir. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos, por atividade reflexa, o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos, e quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. Bom, esse trecho destaca a reciprocidade emocional, onde nossas atitudes geram reflexos que invariavelmente voltam para nós. Temos estudado bastante neste sentido. A nossa mente reflete como um espelho, vimos no primeiro capítulo da obra, reflete toda a vida em nosso derredor, a vida em toda parte. Portanto, somos resultado daquilo que pensamos e de como agimos. Com toda certeza, o entendimento, como vê Emmanuel, nos auxiliará a viver de forma muito mais harmoniosa e feliz. A prática da compaixão e da solidariedade, ainda que sejam difíceis de serem aplicadas no nosso cotidiano, promovem a harmonia social em nossas interações diárias. Vamos prosseguir. Continua, então, o autor espiritual. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos, para os topos, para o topo da evolução, e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Portanto, podemos aqui refletir que a vida responde de acordo com o que emanamos, sugerindo uma lei de correspondência universal. Na introdução desta obra, lemos a frase, abre aspas, o pensamento cria a vida que procuramos. Fecha aspas. Neste sentido, a vida é um reflexo de conexão de ideias e pensamentos de todas as criaturas encarnadas ou desencarnadas, com as quais nos relacionamos, estamos em constante contato. Isto é muito sério. É algo que faz com que a gente perceba a importância de estarmos atentos para isso. E o entendimento nessa visão mais ampla que traz Emmanuel deve ser a base dessa relação, sem dúvida alguma.
não é mesmo? Bom, pensando de uma maneira um pouco mais ampla, pensando num saber mais filosófico, isto remete a um dos princípios herméticos. Sim, é um princípio que é o princípio da correspondência, que postula o seguinte, abre aspas, como em cima, assim embaixo, como dentro, assim fora, fecha aspas. Este princípio incorpora uma ideia, uma verdade de que há sempre uma correspondência entre as leis e fenômenos dos vários planos do ser e da vida. Plano material, plano espiritual, plano emocional. Portanto, é uma lei universal, também no campo filosófico do Antigo Egito. E aqui, essa dualidade entre luz e sombra reflete uma luta contínua entre progresso e os obstáculos internos e externos. Somos seres em evolução. E, portanto, cientes dos chamamentos e das seduções da esfera inferior e mais materialista dessa vida presente. Principalmente no que se refere ao mundo em que vivemos, que é um mundo classificado como de expiações e provas, em que, por ora, estamos laborando, estagiando. Neste aprendizado com o Cristo, como aprendizes do Mestre, ele nos mostrou de maneira única a virtude do entendimento. E como essa virtude pode nos auxiliar a experienciarmos essa vida física no mundo de provas e expiações. Na psicologia analítica junguiana, por exemplo, podemos adentrar no conceito de sombra, representando os aspectos inconscientes de nossa personalidade, aspectos esses que precisamos integrar para alcançar a totalidade do ser. Portanto, temos ferramentas e recursos já nesta experiência terrena, seja no campo espiritual, seja no campo filosófico, seja no campo da psicologia, né? Temos esses recursos, essas ferramentas, para já nesta vida buscarmos a compreensão de nós mesmos, buscarmos a compreensão do nosso próximo e o conceito de entendimento que aqui estamos estudando e refletindo hoje se faz muito mais abrangente, muito mais amplamente necessário. Vamos continuar. Continua Emmanuel. A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Todos recolhemos do Pai Celeste os estímulos ao futuro e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. Olha só que interessante faz Emmanuel aqui. A metáfora que ele utiliza, essa metáfora do sol e do abismo, ilustra fundamentalmente a condição humana mais comum, mais cotidiana. Sempre experienciando entre o potencial máximo de iluminação a que podemos almejar e o constante risco de queda no abismo, na sombra. E o termo, a palavra entendimento, cabe aqui fundamentalmente de maneira importantíssima. Porque já nesta atual experiência, nós não podemos abrir mão de exercer esse entendimento de uma maneira ampla. Não
podemos esquecer disso. Essa ideia sugere que estamos constantemente influenciados, tanto pelo passado quanto pelo futuro. Ou nós nos angustiamos por este passado, ou nós ansiamos pelo futuro. E um processo de aprendizado e evolução contínua. Disso não temos dúvida. Porém, devemos ser muito gratos para com o nosso Criador, que nos possibilita entender esta condição e nos proporciona os recursos da lei do progresso. Vamos continuar. Assim continua Emmanuel. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas. Há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. O chamado para buscar o bem e desatar estas algemas do mal, é um convite à ação consciente e ao esforço contínuo na busca da virtude, por meio do entendimento. Este convite do benfeitor deve ser levado como um objetivo primeiro da nossa experiência, porque é necessário que consigamos desatar, nos desatar dessas algemas do mal. E somente o bem, sentido, mentalizado, plasmado, são recursos, são ferramentas em potencial para alcançarmos isso. Continua ele. Para começar, precisaremos separar o criminoso da criminalidade. Como o lavrador que se estabelece diferença entre o verme e a plantação. Para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência, sem alentá-la. Reflexão profunda, bastante necessária, né? Fala que ele separar o criminoso da criminalidade, e é uma reflexão, digamos, sobre justiça, sobre compaixão, sugerindo que devemos atacar o mal, e o mal aí como a criminalidade, sem destruir o ser humano, ou seja, o criminoso. De maneira um pouco mais filosófica, podemos pensar na possibilidade de trabalhar a justiça um pouco mais próxima da justiça restaurativa que propõe a espiritualidade, buscando a reabilitação, buscando a reintegração do ofensor na vida social. Aqui, o entendimento, a palavra entendimento, abrange uma situação bastante complexa, mas que deve ser a busca de uma sociedade que se destina a evoluir. Nosso caminho, por meio dos ensinamentos cristãos, é de que estamos caminhando para um mundo de regeneração, onde o mal não prevalecerá mais e, portanto, o bem deve buscar os meios possíveis de ajudar aquele que se equivoca, valorizando a pessoa em detrimento do ato cometido, para que visem a recuperação e a reeducação, em vez de apenas
punição, promovendo uma sociedade cada vez mais justa e compassiva. É um momento, digamos, de bastante reflexão do texto, que requer um estudo um pouco mais aprofundado, mas que a gente precisa já começar a trabalhar a ideia desse entendimento em relação a esse tipo de conceito de criminalidade, de justiça, de promoção de uma sociedade mais justa. É possível já para a humanidade atual trabalhar de maneira a promover tais conceitos. Vamos continuar? Apequenar-se para ajudar, sem perder a altura, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável, o culto cuidadoso do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos. De vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia a expandir-se de nós em reflexo. Continua ele, né, Emmanuel, trabalhando conceitos bem profundos, né? Bem que mexem com a nossa reflexão, que mexem com o nosso entendimento, né? E o entendimento aqui mais do que nunca, é visto como um meio de ação criativa e compassiva, que busca soluções para os problemas do próximo, buscando a melhoria e reforma da própria conduta, sublimando atos que poderiam ser revertidos para uma conduta mais arrogante e talvez, digamos, menos caridosa. No entanto, mantendo a altivez própria dos espíritos que já compreenderam sua posição de humildade e de cocriação com Cristo. Diz ele, apequenar-se sem perder a altura. Isto sugere a humildade ativa, onde se desce ao nível do outro para ajudar, mas sem perder a dignidade e o propósito elevado. Esse culto infatigável do entendimento que ele diz aqui, né? Esse cuidado com o entendimento e esse amor puro como uma fonte de luz divina, conclui com a ideia de que a busca incessante por conhecimento e por esse amor altruísta são as forças que nos transformam, que irão nos transformar, que irão nos iluminar na busca incansável do autodesenvolvimento. Finaliza o nosso querido benfeitor deixando a orientação da prática do entendimento como esse amor altruísta que devemos internalizar em nossos atos ordinários da vida. Ele trabalha, e eu deixo aqui uma reflexão importante para a gente fazer, que é sobre essa humildade, esse apequenar-se, né? O que é essa humildade? E aí eu deixo essa frase para a gente refletir. Ser humilde não é ser menos que alguém, é saber que não somos mais que ninguém. Bacana, né? A reflexão que eu trago para finalizarmos esse texto é uma reflexão do nosso benfeitor Emmanuel. E ele diz: saibamos suportar as dificuldades dos outros como temos sido suportados em nossas dificuldades. E amando e servindo sempre, aprenderemos que a vida
em nome de Deus, tem lugar para todos. E que Deus, dentro da vida, tem bastante amor para cada um de nós. Nosso querido Emmanuel. E a reflexão final desse estudo, desse trabalho nosso, o serviço é a nossa praça de entendimento. Através do trabalho, estaremos mais juntos e juntos pediremos a inspiração do Senhor. Bezerra de Menezes. Bom, eu chego assim ao final do estudo, da reflexão desse capítulo, agradecendo a todos que aqui chegaram, que puderam acompanhar as nossas ideias, os nossos comentários, e fico feliz que eu possa de alguma forma contribuir para o entendimento, para a reflexão de todos. Que o entendimento, essa virtude mais ampla, mais abrangente, que Emmanuel nos trouxe nesse capítulo, possa fazer parte da nossa vida diária em relação a nós mesmos e em relação ao próximo. Para que a gente, juntos, possa trazer mais benefícios, cada vez mais uma sociedade justa, uma sociedade compassiva, uma sociedade que promova um suporte mútuo. Esse é o meu desejo e é o meu recado final aqui neste vídeo. Fiquem todos com Deus, paz e luz a todos.